Ok? Pronto. Beleza. Então, vamos começar desenvolvendo aqui o teorema do centro de massa. Né? Então, o teorema do centro de massa vai ser desenvolvido aqui. A gente já falou do teorema do centro de massa. Tá? Então, vamos lá. Pensando aqui. Teorema do centro de massa. Né? O que diz o teorema do centro de massa? Que a somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que aqui no caso é o eixo x, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa dessa via, okay? Que consequentemente é a aceleração que o caminhão impõe a essa via, certo? Então a nossa incógnita é essa aqui, ó. Aí. Beleza, então vamos olhar aqui somatória das forças em relação ao eixo x. A única força que age na direção do eixo x é a força de tração. Existiria a força de atrito, mas ela foi anulada por questão desta explicação que aqui já está, certo? Então, esta aceleração será uma aceleração tal que faz essa força de atrito ser anulada, porque a normal é anulada. Beleza? Tá, então eu só vou ter a tração dx. Beleza? O Douglas perguntou, você trata esse exercício como a viga não está em contato com o solo? Isso, Douglas, é o que o enunciado fala. Né? Então, no enunciado ele falou, na iminência, qual é a aceleração que coloca a viga na iminência de destacar-se do piso? Por isso, não tem normal, e por isso, também não tem FAT. Ok? Aí. Então, veja. A única força que age aí na direção do movimento é a tração Tx, que aponta para a direita, a favor da orientação do eixo x, nossa, padrão, né? Então, vou colocar aqui a orientação do eixo x, padrão para a direita, padrão do eixo y para cima, e tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Tá, essa é a nossa orientação vetorial. Tx aponta para onde? Para a direita, a favor da orientação do eixo x, logo o sinal é positivo. Isso será igual à aceleração do centro de massa dessa viga, que também precisa de sinal. É só você olhar o sentido da aceleração do sólido. Por isso que é importante indicar também o sentido da aceleração do sólido. Aponta também para a direita, sinal positivo. Aí, então você olha para a força e fala, para onde ela aponta? Aponta para a direita, a favor da orientação do eixo x. Sinal positivo. A aceleração aponta para onde? Para a direita também. Sinal positivo, que aponta a favor do eixo x. Acabou. Simples assim. Tá aí. Aí a força TY. Força TY não age em x, por isso eu não somei ela aqui. Tá? Então, vamos verificar agora o equilíbrio em Y. Né? Afinal, essa viga não está se movimentando verticalmente. Tá? Então, quais são as forças que eu tenho agindo na direção do eixo Y? Na direção do eixo Y, eu tenho TY apontando para cima, sinal positivo, e o peso apontando para baixo, sinal negativo. Isso é igual a 0. Pronto. Aí, essas são as forças que agem na direção vertical. Alguma dúvida até aqui? Que agora a gente vai para o teorema do momento angular. Ok. Bom, então, vamos lá. Seguindo, vamos verificar aqui o desenvolvimento do teorema do momento angular agora. Então, vamos lá. Quais são as forças que vão produzir momento neste sólido? Então, atenção.
Teorema do momento angular. Tá aí. Somatória dos momentos em relação ao centro de massa é igual a zero. Então, esse é o teorema do momento angular aplicado à translação. Então, as forças que vão produzir momento neste sólido são a tração Tx vezes linha de ação da tração Tx. Presta atenção aqui. Vamos desenhar a linha de ação da tração Tx. A linha de ação da tração Tx, vou trocar a cor aqui, ó. A linha de ação da tração Tx é essa aqui. Deixa eu apagar agora esse texto, senão vai me atrapalhar aqui. Pronto. Eu apaguei coisa demais aqui. Bem, a linha de ação da tração Tx é essa aqui. Bem, essa é a linha de ação da tração Tx. O braço da tração Tx é este segmento que aqui está. Observe. Esse segmento aqui é o braço Tx. Certo? Por quê? Porque braço, por definição, é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. O nosso polo é o centro de massa. A menor distância entre esse ponto e essa reta é esse segmento aqui. Ok? Tá aí. Prontinho. Tá mostrado aí. Quanto vale este segmento? Este segmento vale 0,9 dividido por 2, ou seja, metade do comprimento da barra, vezes, agora atenção, eu tenho uma horizontal de referência passando por aqui, certo? Tá aí, essa horizontal de referência passa por aqui, deixa eu trocar a cor aqui, peraí. Aqui, ó, tem uma horizontal de referência passando por aqui. Eu quero saber quanto que vale esse segmento projetado na vertical, ó. Lembrando que esse ângulo aqui vale quanto? Esse ângulo aqui é o ângulo alfa, certo? Então, este segmento aqui, projetado na vertical, vai ser o quê? Vai ser 0,9 sobre 2, que é exatamente este segmento aqui, vezes o seno do ângulo alfa. Pronto. Tá aí. Projeção de segmentos, pessoal. Vocês aprenderam isso lá em mecânica da partícula, certo? Tá aí. Então, eu estou projetando este segmento aqui na vertical. Tá lá. Então, atenção. O braço da força Tx é 0,9 sobre 2, vezes o seno de alfa. Tá lá. Prontinho. Beleza. Tendência de rotação que a força Tx provoca no sólido. A força Tx provoca no sólido uma tendência de rotação no sentido horário. Aí. Ok? Então, o sinal do momento da tração Tx é negativo. Pronto. Ah, não entendi. Vamos lá. Imagina que essa aqui é a barra. Essa é a barra, a viga. Né? Eu tenho uma força agindo aqui assim, nessa direção, nesse sentido, que é a força Tx. Olha ela aqui, ó, tem direção horizontal e aponta para a direita. Então, imagina uma força agindo aqui assim, ó, na ponta da minha caneta, que ela vai gerar rotação em que sentido? No sentido horário, acabou. Aí, sentido horário para nós, sinal negativo. Beleza? A outra força que gera momento neste sólido é a tração Ty. Ó, a tração Ty vezes, abre parênteses, sinal do, desculpa, o braço da tração Ty. Deixa eu dar um print nessa tela aqui, peraí. E agora, deixa eu voltar aqui, o que a gente tinha. Pronto. Aí. Linha de ação da tração Ty. Linha de ação da tração Ty está aqui. A linha de ação da tração Ty é essa e o polo está aqui. Qual é, então, o braço? O braço é este segmento. A menor distância entre a linha
de ação da força e o polo. Pronto, esse segmento aqui é o segmento que corresponde ao braço da tração DY. Vamos anotar aqui. Braço de DY. Pronto. Bem. Ok. Este segmento vale quanto? Vale metade do comprimento da barra, 0,9 sobre 2, vezes, vamos lembrar, eu vou projetar esse segmento aqui, ó, esse segmento que corresponde a 0,9 sobre 2, em relação ao eixo horizontal. Lembrando que esse ângulo, deixa eu fazer mais bonitinho aqui, peraí. Aqui, ó. Pronto, esse segmento corresponde a metade do comprimento da barra e eu vou projetá-lo na direção do eixo X. Esse aqui é o ângulo alfa. Então, vai ser 0,9 vezes o cosseno do ângulo alfa. Aí. Sinal do momento desta força. Essa força produz momento no sentido anti-horário. Sinal do momento positivo. Tá aí. Então, ó, se você enxergar aqui a força agindo nessa direção, nesse sentido, ó, ela tende a girar a caneta aqui no sentido anti-horário. Se você segurar ela pelo centro de massa, a tendência é que ela faça isso. Então, o sinal desse momento é positivo. Umas perguntas no chat aí eu já respondo já. Isso, Gabriel, perfeito. Daniel pediu para explicar a projeção do ângulo, ok. Por favor, fazer a marcação de forças. Quando for fazer a marcação de forças, pode ser todas no mesmo desenho? Pode, sem dúvida. Tá? Pode ser tudo no mesmo desenho. Aqui eu vou apagando para depois colocar os prints uma coisa mais limpa no PowerPoint para vocês, tá? Senão vira uma salada aqui. Mas sim, vocês não precisam ficar apagando e fazendo desenho nem nada, tá? Deixa eu dar um print aqui, beleza. Atenção, questão de projeção de segmentos e projeção de forças, pessoal. Isso vocês aprenderam lá nos semestres anteriores, hein? Ó, eu tenho aqui por exemplo, deixa eu limpar um pouquinho isso aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, um vetor nessa direção aqui. Tá? Esse vetor tem uma determinada intensidade. Vou chamar de F, vai. Esse vetor é uma força, certo? Isso vale para forças e vale também para segmentos. Tá? Eu vou projetar esse segmento na direção do eixo X. Tá aqui, ó. Então, quando eu projeto nesse segmento na direção do eixo X, eu chamo de Fx. Né? E quando eu projeto essa força, desculpa, no eixo Y, falei segmento, não é força. Quando eu projeto essa força no eixo Y, eu vou chamar de Fy, por exemplo. Tá? Então, uma força genérica aqui, estou dando uma explicação com relação à projeção de forças, projeção de vetores, ou seja, também projeção de segmentos. E aí eu vou trabalhar com um ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, certo? Posso escolher esse ângulo, ou posso escolher esse ângulo aqui. Tanto faz qual eu for escolher. Beleza. Então, eu olho esse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo genericamente de alfa. Quanto vale Fx? Fx vale F vezes o cosseno de alfa. Tá aí. Ok? Então, tem uma regrinha que eu olho aqui assim e falo, né? Eu estou projetando essa força, ó, na direção do eixo X. Tem ângulo aqui? Tem ângulo. Se tem ângulo, eu estou com cosseno do ângulo alfa. Tá aí. Agora, e se eu projetar essa força na direção do eixo Y? Como fica? Projetando essa força aqui na direção do eixo Y, tem ângulo aqui? Tem. Mas é o ângulo alfa? Não, não é o ângulo alfa. Logo, eu, na hora de fazer o cálculo do Fy, vou dizer que o Fy é F vezes
sem o ângulo alfa. Tá aí. Certo? Então, essa aqui é a regrinha, macete, vamos dizer assim, né? Tem ângulo aqui? Tem. É o ângulo alfa? Não. Então, eu estou sem o ângulo alfa. Tá aí. Pronto. É assim que você projeta segmentos e vetores. Olha lá. Espera aí que eu apaguei coisa demais aqui. Oh, cara. Espera aí. Aqui. Pronto. Então. Agora é o seguinte, você não pode ficar decorando que sempre em x é cosseno, sempre em y é seno, porque senão você pode se dar mal. Sabe por quê? E se eu estiver trabalhando com esse ângulo aqui, ó, o ângulo beta, que é o complementar do alfa? Aí você já não pode mais dizer que sempre em x é o cosseno e sempre em y é o seno. Usa essa regrinha, tá com o ângulo, cosseno, tá sem o ângulo, seno. Tá aí. Ok. O Ivan perguntou, professor, não seria mais conveniente encontrar esse ângulo e depois resolver o equilíbrio antes de começar o TCM? Vamos ver aqui. Tá, Ivan? Vamos lá. Ok. Então, agora, vamos começar propriamente a resolver o exercício. Então, deixa eu só voltar aqui o que a gente já tinha aqui. Deixa eu apagar algumas coisas. Apaga isso aqui, isso aqui. Posso apagar isso aqui, beleza. Boa. Bom, então, vamos lá. Vamos voltar aqui no teorema do centro de massa e vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui. O que é o Tx? Né? O Tx é T vezes o cosseno do ângulo alfa, certo? Então, estou desmembrando agora. Tx é T vezes cosseno de alfa, que vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Beleza? Ok. Agora, além disso, você olha para isso aqui e você fala, bom, quanto vale o ângulo alfa? Tudo bem, a gente pode calcular o ângulo alfa? Vamos calcular o ângulo alfa. Então, agora eu vou precisar de um outro papel e vou verificar aqui como a gente calcula o ângulo alfa. Vamos lá, vou colocar aqui cálculo de alfa, do ângulo alfa. Para calcular o ângulo alfa, eu preciso voltar lá no desenho original. O ângulo alfa vai ser esse aqui, ó. O ângulo que é formado aqui. Então, veja, neste triângulo retângulo, vai se formar um ângulo que vai ser o ângulo alfa, que é esse cara aqui. Ó, esse é o alfa. Ok? Aí você fala, mas por que esse é o alfa? Esse é o alfa porque esse aqui é o alfa, né? Na viga lá. Ok? Pronto. Beleza. Então, quanto vale esse ângulo alfa? Né? Então, se eu aplicar o conceito, né, do seno, ó, da função trigonométrica seno, né, o seno do ângulo alfa vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não é isso? Qual é o cateto oposto ao ângulo alfa aí? O cateto oposto ao ângulo alfa é 2,4, certo? Isso. Então, 2,4. E a hipotenusa desse triângulo vale quanto? A hipotenusa desse triângulo vale 2,9. Pronto. Então, eu tenho que o seno do ângulo alfa equivale a 2,4 dividido por 2,9 e vai dar 0,827. Pronto. Esse é o seno do ângulo alfa. Só que eu não quero o seno do ângulo alfa, eu quero o alfa, o ângulo alfa. Então, eu vou aplicar o inverso da função seno, que é a função arco-seno de 0,827.
Se eu aplicar a função arco-seno de 0,827, eu descubro o ângulo alfa. Tá aí. Então, o arco-seno de 0,827, você precisa ver se a sua calculadora está em graus. Se você calcular em radianos, vai dar diferente, é óbvio. O arco-seno vai dar 55,8 graus. Pronto. Tá aí. Esse é o ângulo alfa. Beleza? Ok. Calculado o ângulo alfa, vamos voltar lá no nosso exercício. Cadê aqui? Então, agora eu posso substituir. Tá? Vou escrever lá que a tração vezes o cosseno de 55,8 graus é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. E ainda assim eu fico com um monte de incógnitas na equação, certo? Isso daqui parece que não tem resolução. Se você tentou fazer, possivelmente você chegou nessa dificuldade. Ah, eu não tenho a tração, eu não tenho a massa, eu não tenho a aceleração, não tenho nada. Né? Beleza, vamos deixar isso aqui um pouquinho aqui, ok? E vamos trabalhar em cima desse cálculo aqui, ó, que muita gente pula esse cálculo, tá? E que aqui é fundamental. A tração TY é quanto? TY é T vezes o seno do ângulo alfa, que vai ser igual ao peso. Vai ser o peso para lá somando. Pronto. Então, tração vezes o seno de alfa é igual ao peso. Ótimo. Agora, atenção. Quando eu coloco que a tração, né, é o peso vezes o seno de alfa, eu posso passar o seno de alfa dividindo debaixo do peso. Certo? Então, a tração vai ser igual ao peso dividido pelo seno de alfa. Tá aí. Beleza. Logo, a tração vai ser quanto? Vai ser o peso dividido pelo seno de alfa, que a gente já calculou anteriormente. Quanto é o seno de alfa? Aqui, ó. 0,827. Pronto. 0,827. Então, acabei de descobrir isso daqui, certo? Se você preferir, eu posso pegar 1 e dividir por 0,827 para ficar uma coisa, vamos dizer assim, menos confusa. Então, não tem 1 aqui escondido na frente do peso? 1 dividido por 0,827, quanto que dá? Dividido por 0,827, dá 1,21. Ou seja, a tração é 1,21 vezes o peso. Aí. Beleza. Então, chegamos nesta conclusão, através desse cálculo. Esse cálculo aqui é fundamental para resolver exercício. Sem ele, não tem como fazer. Ótimo. Aí você olha isso aqui e fala, cara, eu não tenho peso, eu não tenho a massa, eu não tenho nada. O que eu vou fazer? E num passe de mágica, você acaba resolvendo esse exercício. Por quê? Porque você sabe que a tração é 1,21 vezes o peso. Então, nós vamos pegar isso aqui e vamos jogar aqui, ó. Deixa eu tirar o desenho da tela aqui. Pronto. Deixa eu parar de compartilhar. Vai ficar só o papel aí. Eu vou pegar isso daqui e vou jogar aqui, ó. Eu sei que a tração é 1,21 vezes o peso. Aí você fala, mas eu não sei o peso. Tudo bem. Ah, eu não sei a massa. Calma. Vamos lá. Eu vou pegar isso aqui. Deixa eu fazer aqui o caminho. Vou pegar isso aqui. Eu vou substituir aqui. Então, eu vou fazer o que lá? Eu vou escrever a equação. Então, fica assim. Tração, quanto que é tração? 1,21 vezes o peso, certo? Vou substituir tração por 1,21 vezes o peso, vezes o cosseno de 55,8, vamos calcular o cosseno de 55,8, 0,562, pronto, vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Aí você olha isso aí e fala, tá, não mudou nada. Bom, é aqui que está o pulo do gato. Aqui que está a sacada final.
Né? Já volto, Javan, só um minuto. O Ivan perguntou em newtons, o que é atração, você está dizendo, Ivan? A atração é em newton, tudo bem, mas é que ela está em função do peso, então eu não coloquei a unidade aqui, tá? Isso, Ivan, perfeito. Então, veja, você não pode esquecer que peso se relaciona diretamente com a massa. E peso é o quê? É massa vezes a aceleração da gravidade. Então, isso aqui é a sacada final. Ó, peso é m vezes g. Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, agora vamos reescrever a equação. 1,21 vezes o peso, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, arredondando, vezes 0,562 vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Pronto. A massa cancela, porque ela está multiplicando desse lado e desse lado. Logo, posso cancelar a massa, olha aí. Certo? Então, eu tinha falado na aula passada, né? Normal que um exercício não dê a massa. Se ele não deu a massa é porque não precisa da massa. Bem, então, 1,21 vezes 10 vezes 0,562 vai dar a aceleração do centro de massa. E está resolvido o exercício. Pronto. Olha lá. Que vai dar 1,21 vezes 10 vezes 0,562. 6,8 metros por segundo ao quadrado. Vou confirmar se é isso mesmo. Minha calculadora está com mau contato bem na vírgula. Tá, beleza. Pronto. Tá bom, pessoal. Essa é a resposta. Aí alguém podia falar assim, o colega tinha pedido aí para o cálculo do ângulo alfa. Tá aí. Alguém podia falar assim, mas e o teorema do momento angular, para que serve? Aqui ele não serve para nada, tá? Aqui ele não serve para nada, por quê? Já deve ter tirado, já, beleza. Aqui ele não serve para nada, pessoal, porque esse momento vai anular esse momento aqui. Então, se eu for tentar resolver esse equacionamento aqui, eu vou descobrir que zero é igual a zero, certo? Então, aí você fala, nossa, mas gastou um monte de tempo para fazer isso aqui. Tudo bem, foi um teste, né? Foi vamos dizer assim, para efeito de estudo, né? Para você calcular, para você fixar bem o conceito de braço de uma força, mas esse cálculo aqui fica sem nenhuma utilidade no exercício. Ah, professor, mas eu precisaria aplicar esse cálculo num exercício que fosse entregue, por exemplo? Não, certo? Então, se você parasse aqui, por exemplo, e já fizesse esse desenvolvimento, você perceberia que não há necessidade do desenvolvimento do teorema do momento angular nesse exercício. Pessoal, esse exercício é um exercício que mostra para você, repito, que nem sempre as coisas são dependentes da massa, certo? Então, você olha para o enunciado, ou está lá no enunciado, não tem um dado numérico, a não ser as distâncias aqui, né? Essas distâncias são, vamos dizer assim, os dados numéricos geométricos. Agora, não tem massa da viga, certo? Não tem peso, não tem nada. Aí você olha para isso aí e fala, cara, ferrou, né? Pronto, está resolvido. Tá bom. Então, não se desespere, certo? Vá fazendo equacionamento. Se não deu a massa, é porque muito provavelmente vai acabar, a massa vai acabar se cancelando, ou seja, existe uma independência do fenômeno mecânico aí apresentado em relação à massa. Existe dependência, obviamente, em relação a todas as dimensões da viga e tudo mais, mas em relação à massa, não. Vamos às perguntas. Ok, o Juan já perguntou, tal, isso o Ivan falou. O Victor perguntou uma pergunta paralela, qual
qual semestre começa a engenharia específica? No próximo semestre já, tá? No próximo semestre vocês já vão para o ciclo específico da engenharia, e aí vocês vão optar pelas engenharias disponíveis lá, tá? O Ivan falou, nessa parte do TMA aprendi agora como fazer a posição de segmento, achava que só servia para forças. Serve para segmentos e para forças, Ivan, tá? Então, o conceito de projeção vale para segmentos e para vetores também. Ok? Tranquilo? Exercício resolvido. Depois eu vou escanear isso aqui tudo bonitinho e colocar no PowerPoint para vocês. Vamos ao próximo exercício. Vamos lá. Já explico já. Já explico já, Juan, já explico o Gabriel. Só um minuto. Pronto, tá. Então esse é o próximo exercício que nós vamos fazer. Um exercício importante. Algumas perguntas do Juan. Professor, quando vamos para a específica, fica mais fácil ou mais difícil que a engenharia básica? Olha, Juan, eu não vou mentir para você. O terceiro ano do curso, que é o que vocês vão ter no ano que vem, na minha opinião, é o ano mais puxado de qualquer modalidade de engenharia. Desculpa. Vou tomar uma água aqui. O terceiro ano é o mais puxado, ok? Quem for fazer mecânica, mecatrônica, produção, vai começar a ter resistência dos materiais, termodinâmica, mecânica dos fluidos. Quem for fazer civil vai começar a ter lá materiais de construção civil, resistência dos materiais também, né? Então são disciplinas, né, que são mais pesadas, tá? Então é puxado. O terceiro ano é, na minha opinião, o mais puxado de todos. Tá? O Gabriel perguntou, quem está no terceiro semestre vai fazer o primeiro semestre no final do curso. Exatamente, Gabriel. Tá? É o pessoal da grade que a gente chama de grade /2. Vocês vão fazer o primeiro semestre, que corresponde a que seria o primeiro semestre de quem está no quarto semestre, vocês vão fazer lá no final do curso basicamente o que vocês desenvolvem lá é algumas aulas presenciais no campus, né? Esperamos que lá não tenha mais pandemia, né, até lá. E o resto basicamente são atividades em EAD, tá? O Bruno perguntou, mas nas matérias novas algo relacionado a isso? Sim, cálculo de momento, por exemplo, em resistência de materiais, é um cálculo que você faz sempre, ok? O Ivan perguntou, achava que era o último por causa do TCC. Na verdade, quem está no terceiro semestre e vai para faz o TCC no oitavo e no nono, tá, Ivan? E aí no décimo faz o que a gente chama de décimo online. Tá? O último semestre ainda tem APS? Eu acho que tem, não lembro ainda, tá? O Gabriel perguntou, ainda temos aulas interespecíficas? Não sei o que seria essas aulas interespecíficas, o Gabriel. Ah, tá, a turma de civil e mecânica compartilha uma aula? Não. Mecânica, mecatrônica e produção junta mais um ano. A mecânica, mecatrônica e produção continuam juntos por mais um ano, e só depois separa. Mas depois desse ano, a civil vai para um canto, a mecânica, mecatrônica e produção vai para outro, e assim vai. Tá? A Isabela perguntou, a aeronáutica continua na Bacelar? Não sei como está, Isabela. Precisa ver lá se o curso está aberto, se tem número de interessados para abrir o curso e tal. Eu sei que lá em São José continua, eu acho que continua. Tá? O Victor perguntou, computação começa no quinto semestre? Exato, isso. Agora, computação, eu não conheço muito bem a grade, tá? Então, da engenharia da computação. Então, para falar a verdade, vai ter uma parte de elétrica e tal, né? E depois as disciplinas especificamente. Tá?
O Gabriel perguntou se eu dou aula para mecânica. Eu já dei aula para mecânica. Atualmente não estou dando aula para mecânica, mas por questão da pandemia e tal, mas pode ser que eu volte a dar aula para mecânica, sim, dou aula de mecânica dos fluidos. Tá? A Sueli perguntou com relação a estágio, como você é militar, como deve proceder? Puxa, Sueli, agora você me pegou, também não vou saber dizer para você. Mas você não precisa, pelo que eu sei, você não precisa de um estágio propriamente. Se você desenvolver alguma atividade relacionada à engenharia, mesmo que seja na função militar, você pode convalidar isso como estágio, tá? Algumas perguntas aí, infelizmente, eu não sei responder, Eduardo. Precisa ver como vai ser no final desse ano aí, tá? Vou explicar. O Renan falou que é militar e depois pode explicar como faz. Isso, Renan. Depois a Sueli pode chamar o Renan lá, tá? No grupo. O Marcos Vinícius perguntou qual é o limite de alunos para a turma, não sei dizer, cara. Precisa ver aí. Para falar a verdade, não sei dizer. O Victor perguntou se a prova vai ser de casa. Nesse semestre a prova vai ser remota ainda, tá? Do jeito que era nos semestres anteriores. Até agora, né? Não sei se vai mudar alguma coisa, mas até agora a orientação é essa. O Renan perguntou... O Douglas perguntou por que eu não calculei o teorema do momento angular. Porque o exercício acabou. O teorema do momento angular não é nem necessário para a resolução do exercício. Eu fiz aqui o teorema do centro de massa, resolvi o equilíbrio em relação ao eixo Y, que foi fundamental, e já calculei a aceleração do centro de massa. Pronto, acabou. Aqui, ó, teorema do momento angular, se você for resolver, como eu disse, você vai acabar calculando que zero é igual a zero. Basicamente vai ser isso. Tá? Pronto. Vamos então a este próximo exercício que está aí na tela. E vamos seguindo lá. Então, atenção a este exercício, um exercício muito importante que vai tratar do conceito da força de atrito. Tá? Então, você que acha que força de atrito é sempre níveis anormal, cuidado, nem sempre é. Tá? Então, vamos à leitura do enunciado. A figura ilustra um copo de massa 0,2 kg apoiado sobre a mesa do carro-restaurante de um trem, que parte do repouso com aceleração constante A. O coeficiente de atrito entre o copo e a mesa é μ igual a 0,35. Pedem-se, letra A, a máxima aceleração que não produz o deslizamento do copo, aceleração do trem, né, no caso. Okay? Então, o trem está em movimento, certo? Ele parte do repouso e acelera para a direita, por exemplo, não falou aí para onde acelera, mas tudo bem, vamos adotar aqui para a direita. E aí vai existir uma situação limite, onde se esse trem aumentar a intensidade de aceleração, esse copo começa a deslizar em cima da mesa. Para trás, né? Para a esquerda aqui, certo? Aí a pergunta da letra B. A máxima aceleração que não produz o tombamento do copo. Então, atenção, são perguntas diferentes. Aqui eu tenho uma condição limite para não haver o deslizamento do copo. Aqui, há uma aceleração limite para não haver tombamento do copo. São coisas diferentes, ok? E aí uma terceira situação ainda. Ele quer saber a distância entre a linha de ação da reação normal da mesa sobre o copo e a linha de ação da força-peso quando a aceleração do trem for de 2 metros por segundo ao quadrado. Bem. Bom, então veja, pessoal. Vamos por partes neste exercício. Então, vamos primeiro olhar aqui a figura. Tá? Então, essa figura aqui é fundamental que a gente entenda e que você entenda também que quem está em movimento aí é a mesa. Então, a mesa não está parada,
certo? Porque a mesa pertence ao vagão, que por sua vez é parte do trem, né? Então, eu tenho lá um apoio que está em movimento, diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, por isso que esse exercício aqui é diferente daquilo que a gente já viu, ok? Então, o que eu tinha era um plano horizontal fixo e alguma coisa se arrastando em cima desse plano horizontal fixo. Aqui não. Aqui eu tenho um plano que está em movimento e que eu posso, por acaso, ter movimento relativo do corpo em relação ao apoio ou o tombamento, que são as condições de limite impostas. Ok? Beleza? Tudo está em movimento. Sim, Sueli, tudo. A mesa, o copo, mas pode ser que exista movimento relativo entre o copo e a mesa e vice-versa. Ok? Então vamos lá, por partes. Então veja, aqui eu tenho a aceleração do trem. Pronto. Então vou adotar que esse trem está acelerando para a direita, tá? Então esse trem tem lá o vagão restaurante e essa é a mesa do vagão restaurante desse trem. Beleza. Agora atenção, vamos então à colocação das forças que atuam no copo. Então veja, as forças que atuam no copo são, né, esse copo aqui na verdade não é um copo, isso aqui é uma taça, né? Certo? Então essa taça tem um centro de massa localizado aqui nesta posição, né? Ele está preenchido com, sei lá o que, vinho, não sei, ok, água. Então o centro de massa está localizado aqui, tá lá. Então eu vou colocar aí, obviamente, a força-peso. A força-peso age aqui nesse ponto, na direção vertical, apontando para baixo. Pronto, então aqui está o peso da taça, do copo, sei lá o que for aí. Pronto. Beleza. Aí, o que é que vai acontecer com relação à força normal? Por enquanto, vamos colocar normal alinhado em relação ao peso aqui. Está errado, tá? Então, se você está tirando print das telas aí, não tira print dessa aqui, porque isso aqui está... Então, esse vetor azul aí é a normal, não é nessa posição. Eu vou deixar ela alinhada com o peso por enquanto, e aí a gente vai analisar o que é que vai acontecer. Bom, pessoal, agora atenção. Agora, se você está distraído aí, larga tudo que você está fazendo. Você está jogando videogame, sei lá, cara. Larga tudo e presta atenção nisso aqui. Agora nós vamos localizar e entender o que está acontecendo com relação à força de atrito. Ok? Então, atenção, pessoal. Para você conseguir entender aqui o sentido da força de atrito, você precisa entender que existe uma tendência de movimento relativo do copo, da taça, em relação à mesa do vagão restaurante. A mesa é um apoio, certo? Então, veja, imagina que eu tenho aqui essa mesa aqui é a mesa do vagão restaurante do meu exercício lá. Então, essa mesa que você está vendo aí é a mesa do vagão restaurante. Aí, beleza, aí o maquinista vai lá e comanda o avanço do trem. O que vai acontecer? O trem vai começar a se movimentar para a direita aqui, por exemplo. Qual é a tendência de movimento relativo desse sólido, desse corpo aqui, em relação à mesa? A tendência é que esse corpo, pelo princípio da inércia, permaneça parado. Parado em relação a quem? Parado em relação ao mundo, ao ambiente, ao piso, à via onde esse trem vai se movimentar. Ou seja, a tendência, não estou falando que acontece isso, existe uma tendência de que esse corpo permaneça parado e que a mesa se movimente para a direita, certo? Ou seja, existe uma tendência de movimento relativo do corpo em relação à mesa para trás. Ó, então, existe uma tendência que o corpo se movimente para trás em relação à mesa. Tanto é, né, que isso acontece, por exemplo, sei lá, se você estiver no ônibus, né, e aí o motorista vai lá no ônibus, né, motorista grossão, né, no ônibus, ele vai dar aquela acelerada com tudo. E você está tomando uma Coca-Cola, né?
Aí na hora que você toma a Coca-Cola tende a se movimentar para trás. E ela vai entrar dentro do seu nariz, você vai se engasgar, tudo e tal. Né? Bem na hora que você está dando gole, o safado do motorista foi lá e acelerou o busão. Né? Alguém já deve ter passado por isso. Né? Então, existe uma tendência de movimento no sentido contrário ao movimento do trem. Logo, se este corpo, atenção, se esse corpo tende a se movimentar para trás em relação ao apoio, o que você sabe com relação à força de atrito, de arrastamento, que você já aprendeu lá em mecânica da partícula. A força de atrito de arrastamento é sempre contrária à tendência de movimento entre os corpos. Ok? Então, existe uma tendência desse corpo se movimentar em relação à mesa para trás. Logo, a força de atrito vai apontar para a direita. Atenção, vou desenhar aqui a força de atrito. Aí. Pronto, está posicionada a força de atrito. Professor, não entendi. Vou repetir. A força de atrito, por definição, é sempre contrária à tendência de arrastamento ou ao efetivo arrastamento de um corpo em relação ao seu apoio. Ok? Quando o apoio está fixo, beleza. Imagina, essa mesa é fixa, essa mesa tem velocidade zero, ela não está acelerando. Eu arrasto o corpo para a direita, aparece a força de atrito para a esquerda. Eu arrasto o corpo para a esquerda, aparece a força de atrito para a direita. Acabou. Só que aqui é diferente. Aqui eu tenho o apoio em movimento e existe uma tendência de movimento relativo do sólido em relação ao apoio. Tá claro? Então, este corpo tende a permanecer parado em relação ao apoio. Logo, existe uma tendência de movimento relativo do corpo em relação ao apoio que é para trás. Essa tendência de movimento do corpo ser em relação ao apoio para trás provoca uma força de atrito contrária a essa tendência de movimento. Ah, professor, então mudou tudo o conceito da força de atrito? Não. A resposta é: não mudou nada. A força de atrito continua sendo contrária à tendência de arrastamento ou ao efetivo arrastamento do corpo. Pronto. Está colocada a força de atrito. Dúvidas? Contrário ao copo, não, Ivan. É contrária à tendência de arrastamento. Seria como um arrasto? Não. É força de atrito, Sueli. Ok? Então, imagina o seguinte, imagina que esse corpo está parado aqui, e aí esse motorista, o maquinista do trem, sei lá, ele acelera muito rápido, uma intensidade muito alta. O que vai acontecer com isso aqui? Ele está acelerando para cá, isso aqui vai tender a fazer assim, né? Certo? Nesse sentido aqui. Ok? Então, em relação à mesa do trem que está se movimentando para lá, esse corpo vai tender a se movimentar para cá. Se ele tende a se movimentar para a esquerda, a força de atrito é no sentido contrário. Tá aí. Isso, Harrison. Vamos dizer assim, uma visão mais prática, mais simplista. Perfeito, que eu vou até citar agora. Preste atenção aqui no seguinte, pessoal. Não esquece que a normal está errada aqui, hein? Não vai dar print nisso aqui ainda, tá? Essa normal está errada. Daqui a pouco a gente vai falar dela. Pessoal, muita atenção aqui. A força de atrito, pessoal, ela só pode ser para a direita. Por quê? Porque ela é a força que vai fazer o copo acelerar para a direita junto com o trem, com a mesa e com todo mundo. Como que eu vou ter a única força agindo em X, que é a responsável pelo movimento do corpo, por fazer o corpo acompanhar a mesa, o vagão, todo mundo que está dentro do trem? Como que eu vou fazer
esse copo se movimentar e acelerar para a direita se a única força que é causadora desse movimento apontasse para a esquerda? Então, veja, isso é uma maneira mais óbvia de se pensar. Ok? Então, repito o meu pensamento. Atenção, ó, reformulando a minha explicação. Essa força de atrito é a força responsável por fazer esse copo acelerar para a direita, certo? Ok, então a pergunta que você deve se fazer é: como que é possível o copo acelerar para a direita se essa única força, que é a causadora dessa aceleração, apontasse para a esquerda, por exemplo? Aí estaria errado, né? Então, essa maneira de você pensar é mais simplista e está correta também. Né? Você olha para essa força e fala, ela é a causadora do movimento acelerado do copo para a direita. O copo acompanhar todo mundo. Né? Então, o copo vai, né, ele está parado aqui, imagina, então, tudo isso daqui se movimentando para a direita. Como que eu faço isso tudo se movimentar para a direita junto? Tem que ter uma força. Essa força é a força de atrito. Ok? Essa força de atrito vai ser a responsável por movimentar, acelerar o copo para a direita. Logo, ela só pode ser para a direita. Aí. Isso, Ivan. Acelera para a direita, mas a tendência é que se mova para a esquerda. Perfeito. Uma coisa é acelerar, outra coisa é se movimentar. Certo? Se você acelerar com tendência de movimento em relação ao apoio que é móvel, né, a tendência de movimento pode ser para a esquerda. Tá? Ok? Bem. Bom, então, vamos continuar agora. Então, agora atenção aqui. Entendido que a força de atrito é para a direita, o que tende a acontecer com esse copo? Ele tende a tombar no sentido horário ou anti-horário? Responda aí para mim. Isso, perfeito. Perfeito. Isso aí, no sentido anti-horário. Né? Como que você sabe isso? É só você olhar aqui. Ó. Essa força de atrito gera tendência de tomamento do corpo no sentido anti-horário. Como você descobre isso? É só você imaginar que você está segurando o corpo por aqui. Né? Então, imagina que você tem lá um corpo, você está segurando o corpo pelo centro de massa e você imagina a força agindo na direção e no sentido que ela está desenhada. Então, ela tende a fazer isso aqui no corpo. Certo? Então, atenção agora ao raciocínio, pessoal. O Daniel falou, sei porque por experiência própria no busão. Pois é. Aí, algumas coisas da nossa vida real a gente traz para cá, né? Então, essa daí do busão aí, o cara acelerar e você tomar Coca-Cola pela narina, essa é famosa, né? Vamos lá. Agora, atenção aqui ao que deve acontecer com a reação normal do apoio, que é esse vetor azul aí que a gente já tinha dito aí que isso está errado. Se a força de atrito gera tendência de tombamento do corpo, tendência de rotação no sentido anti-horário, o que é que tem que acontecer com essa normal? Essa normal não pode ficar pregada aí, alinhada com o peso, porque senão aí é o que o corpo vai tombar mesmo. Então aí vem aquele conceito daquele exercício do bloco apoiado diretamente ao plano. Né? Então, o que essa normal tem que fazer? Essa normal ela tem que se movimentar do centro para a esquerda. Quanto para a esquerda? Não sei. Para anular o momento gerado pela força de atrito. Ou seja, ela vai gerar um contramomento que vai anular o momento gerado pela força de atrito e aí vai manter o copo sem tombar. Como que eu sei que é do centro para a esquerda? Eu sei que é do centro para a esquerda porque é o contramomento, certo? Então, repetindo, a força de atrito gera tendência de tombamento no sentido anti-horário. Quando você desloca a normal aqui para a esquerda, ela vai gerar o contramomento, ou seja, o momento que vai anular
o momento da força de atrito. E aí o corpo não vai tombar. Agora, atenção, uma coisa é tombar, outra coisa é escorregar. São coisas diferentes que a gente vai tratar nos cálculos. Pronto. Então, veja como fica o desenho. Né? Aí. Ó. Aqui normal. E depois a gente vai modificar esse desenho aqui, inclusive, dependendo daquilo que a gente deve desenhar. Pronto, vou dar um print nisso. Aceleração do trem, aceleração do copo, tudo para a direita. Eu posso colocar aqui também o vetor aceleração do copo, só para ficar mais ilustrado. A do copo é a aceleração do copo. Aí, copo, taça, sei lá. Boa. Já tem um save aqui. Ótimo. Então agora vamos começar a equacionar isso aqui. Daqui a pouco a gente faz um intervalo, tá? Não esqueci do intervalo, não. Vamos lá. Então vamos começar a equacionar isso daqui, pessoal, pensando na pergunta da letra A. Ó, qual é a pergunta da letra A? Qual é a máxima aceleração que não produz deslizamento do copo? Atenção a essa pergunta. Tá? Então, ele quer saber o seguinte: qual é a aceleração que o maquinista pode aplicar lá na locomotiva, né, do trem, que não vai gerar aquele movimento relativo, ou seja, não vai deixar o copo se arrastar em relação à mesa para a esquerda. Ok? Para isso, a gente vai aplicar o teorema do centro de massa. Aí. Que diz que a somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que aqui também é o eixo x, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Pronto. Vamos colocar a nossa referência vetorial aqui, ó, y para cima, x para a direita, e tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Ótimo. Então, vamos olhar para o desenho e vamos equacionar isso aqui. Eu tenho, então, que a somatória das forças em x é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. A única força que age na direção do eixo x é a força de atrito. Olha lá. Então, Φ vai ser igual a Φ, né, que é positiva, porque aponta a favor do eixo x, sinal positivo, vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, que tem sinal também positivo, porque esse copo acelera para a direita. Ótimo. Agora, atenção a esse ponto aqui, pessoal. Muita atenção. Então, veja. Quando você olha para isso aqui, você fala, cara, mas isso aqui está ridículo. Né? É só eu fazer o quê? Ó, é só eu ir lá, pegar a massa, substituir aqui, a força de atrito é μ vezes a normal, eu vou calcular a aceleração e acabou. Bom, realmente é bastante simples, sim, desse jeito. Mas pode ser que você esqueça de um conceito, certo? Que eu já vou começar a tratar fortemente aqui para vocês neste exercício. Então, veja, para a gente continuar, eu vou pegar um outro papel, aqui. Possivelmente você lembra deste gráfico que eu vou desenhar aqui para vocês. Então veja. Aqui eu tenho a força de atrito. Ó, a força de atrito. E aqui eu tenho, por exemplo, a aceleração. Ok? Aí, então eu vou desenhar esse gráfico aqui para vocês. Então veja, pessoal. Muito possivelmente alguém já desenhou esse gráfico aqui para vocês anteriormente. Imagine o seguinte, imagine que essa aceleração aqui é a aceleração do trem e, consequentemente, é a aceleração do copo. Beleza? Ok. Então veja o que está acontecendo. Essa aceleração, ela parte de um valor pequeno e vai aumentando gradativamente, certo? E a força de atrito é a mesma coisa.
Então, imagine que o motorista, o maquinista do trem, ele não aplica uma aceleração constante, ele aplica uma aceleração variável, uma aceleração crescente, ok? Então, ele aplica a aceleração, né? E a força de atrito vai se comportar em relação à aceleração assim, dá uma olhada. Ó, de forma linear, ok? Então, a força de atrito, ela se comporta em relação à aceleração desse jeito. Só que isso daqui não é eterno, ou seja, vai chegar um momento em que eu vou atingir aqui uma aceleração limite, ó, uma aceleração limite, onde vai acontecer o quê? A força de atrito não consegue mais acompanhar o aumento dessa aceleração. Ou seja, daqui para frente, o que vai acontecer é uma estabilização da força de atrito em valor. E aí, por mais que você aumente a aceleração, essa força de atrito não aumentará. Esse aqui é o ponto que a gente chama da iminência do deslizamento. Aí. E é só nesse ponto aqui que a gente tem a força de atrito máxima. E é só aqui que a gente calcula a força de atrito máxima como sendo μ vezes a Ou seja, se eu estiver em qualquer ponto dessa reta azul aqui, ó, eu não posso calcular a força de atrito como sendo μ vezes a normal. Aí alguém podia perguntar, e como que calcula? Não há forma padrão de cálculo. Ok? Não há forma padrão de cálculo. Então, em qualquer ponto que a gente tiver aqui, nós não teremos uma forma padrão de cálculo. A força de atrito só é calculada como sendo μ vezes a normal daqui, nesse ponto, ou daqui para frente, porque ela chegou nesse valor máximo. Na verdade, existe um pico, uma queda e uma estabilização, que é aquilo que diferencia coeficiente de atrito estático de coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Mas falaremos disso depois. Ok? Então, com essa explicação, agora a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para resolver esse exercício aqui. Então, se eu fosse você, como eu sempre digo, eu já iria lá para outra sala, que eu já vou indo para lá, já iria lá para outra sala e já deixaria a sala aberta, assim, 8h45, nós já começamos. O ID já passo já, só um minuto. Deixa eu procurar o ID aqui. Pronto. O ID da próxima aula é esse aqui. Vou falar da PS, sim. Pode ficar tranquilo, Ivan. Ok? Até daqui a pouco, 8h45, retornamos nessa outra sala aí.